Saudações rubro-negras, bora nação, porque o Flamengo venceu a LDU por 2-0 e agora só depende de si para se classificar na Libertadores. O Flamengo que enfrenta o Táchira dentro de casa, foi um jogo muito bom esse contra a LDU. O Flamengo conseguiu o placar mínimo que precisava, aí o 2-0, e agora só depende de si para avançar no grupo que pode passar ainda em primeiro. Eu te trago tudo, análise completa sobre a partida agora aqui nesse vídeo. Uma bomba do mercado da bola, porque Andrés Pereira negocia com o Flamengo. Você vai ficar sabendo tudo nesse vídeo. Então já se inscreva no canal e vamos bater o recorde de like. Já clica aqui no like e ative o sininho e deixe seu comentário. Muito obrigado, nação. Créditos do vídeo a ESPN Brasil. Bora lá, nação! O que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá, boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Sim, se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora, com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer, 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos. Tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer. Acho que está invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Tá atrás do Flamengo. Só vamos corrigir. A LDU é a terceira colocada. Isso. O Deportivo Táchira esquece. Já foi. Ele tem 5 derrotas em 5 jogos. Então, E terá a sexta. como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que está aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Táchira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim... Engraçado, eu não vi tão confortável. Eu senti ele inseguro em alguns momentos, porque do jeito que ele estava colocado em campo, ele normalmente poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente. Diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes, eles ficavam um pouco pelo caminho. A bola passava por eles, pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais. Ele deve jogar mais. E para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem. Ele está salvando a fase de grupos. Mas ainda tem um jogo para fazer. Jogadores na saída agora do gramado e daqui a pouco vamos ver o André Kfouri. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então fomos bem intensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Não acabou? Não acabou. Temos agora o clássico, né? Domingo, e depois outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre o mais importante. Então o jogo de domingo é o mais importante, aí depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma passo de cada vez vai dar certo. Obrigado. Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação, né? De estar jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter. Mas encaramos como final. E esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível. Entra muito ligado, muito competindo muito, e a torcida se vê muito na gente assim, e aí eles vêm junto, e aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro, principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos. Foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderíamos ter feito mais gols ali, ter deixado talvez mais tranquilo,
Mas o jogo é isso, o Libertadores é isso. Às vezes é mais complicado do que a gente acha. Mais feliz pela vitória e agora temos mais um trabalho a fazer em casa contra o Táchira para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Léo. Muito bem. André, com as necessidades para o jogo de hoje do Felipe Luiz, aí eu falo que ele teve que fazer no meio campo, tinha perdido o Pulgar, a opção de preservar um pouquinho o Pedro também, jogou no final de semana contra o Bahia, e aí sem o Plata ainda, e com as peças que ele foi utilizando, claro que não são desfalques numerosos e tudo, mas aí a gente pode entrar um pouquinho na conversa, que a gente sempre fica oscilando nesse papo, né? Às vezes o Flamengo entra com peças alternativas, com peças do banco e não vai tão bem. A gente fala, pô, mas será que esse elenco está sendo superestimado? Aí hoje o Flamengo faz isso, se dá bem, a gente fala, não, peraí, hoje provou que tem elenco. Mas aí talvez a gente esteja fazendo, boa noite a todos, boa noite William, um abraço ao pessoal em casa, essa análise de trás para frente com base no resultado e aquilo que foi o final da noite em que o Flamengo poderia ter se colocado numa situação inimaginável quando esses grupos da Libertadores foram definidos. Eu tenho certeza que muito pouca gente pensou que haveria uma noite no Maracanã e que o Flamengo não poderia deixar de ganhar uma partida na fase de grupos, né? E eu acho que sem dúvida foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores. Desde a vitória fora de casa na estreia, quando o time foi criticado pelo Felipe Luiz na entrevista depois do jogo. E ali naquele momento a gente falou, não, a coisa está começando, o jogo fora de casa, mas o Flamengo ganhou. A gente achava que o Flamengo ia zerar o grupo, como o Palmeiras vai fazer, né? Como deu mais um passo para fazer, vencendo hoje aqui em São Paulo e com pouquíssimo esforço. Mas diante das circunstâncias, eu achei que o Flamengo, independentemente da escalação, administrou muito bem essa situação de praticamente estar disputando uma final na noite de hoje, né? A coisa da atenção, a presença do torcedor querendo ver o mais rápido possível o Flamengo cumprindo o seu objetivo. A minha impressão é que se o Felipe Luiz pudesse escrever o jogo de hoje da maneira como ele gostaria, ele só teria feito um comentário a respeito de mais um gol para o Flamengo mais tranquilidade. Ter tido mais tranquilidade para fechar o jogo, mais o gol no início, com 10 minutos, para colocar o time numa posição que ele está acostumado, né? A grande diferença das atuações últimas de hoje para as últimas é que o Flamengo conseguiu fazer mais um gol. Até falando de Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, fez um gol, mas deveria ter se colocado numa posição melhor, não conseguiu, não fez falta. Na Libertadores, fez falta. Hoje o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol no segundo tempo e as coisas terminaram bem. Agora depende de uma vitória simples para passar a próxima fase. Aquilo que praticamente todo mundo tinha convicção de que iria acontecer sem grandes dramas, mas vai ter acontecido com um pouco de drama, pelo fato da noite de hoje ter existido e não ter sido apenas uma partida para cumprir tabela. O drama foi prévio, né, André? Foi prévio, não foi porque não assim, foi no jogo. O gol aos 10 minutos também acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir. Eu acho que tem coisa para discutir. Você falou, preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje. Por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Foi. Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim. Assim, Sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo, porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Birner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. O Bruno Henrique não é o centroavante. Então ele o Pedro pode fazer uma parede, pode girar em cima de um zagueiro, pode ser referência
para alguma jogada com a ultrapassagem, com a infiltração do Arrascaeta, como ele já fez recentemente no jogo com o Corinthians. Eu questiono essa escolha, mas me parece que é uma escolha em função da parte física e da entrega na marcação de saída de bola que o Bruno Henrique pode fazer mais. Desculpa, fala, Júnior. Não, só rapidinho, só para concluir, assim, porque eu acho que se ele sabia que a LDU ia jogar do jeito que jogou, a presença do centroavante, eu acho que fazia mais sentido. Aí, independentemente do quanto você vai se entregar, e de fato, nesse aspecto, o Eugênio tem toda a razão sobre a intensidade, né, de marcação na saída de bola. O Bruno faz isso muito mais do que o Pedro e tudo mais, e pode ter sido essa a motivação do Felipe, mas assim, com a LDU jogando da maneira que jogou, você ter um centroavante como o Pedro, acho que faria diferença. Então, faria sentido. E outra, a entrada do Michael pelo lado esquerdo, pelo que ele não vem fazendo... E não fez de novo. Também não se justifica. Então, até para manter o Bruno, que é um cara tão decisivo para jogos decisivos, você podia manter o Bruno do lado esquerdo e o Pedro como centroavante. O Gerson como alternativa ao Pulgar, eu gosto a partir do momento que a LDU jogou do jeito que jogou. Porque realmente, não sei se as qualidades do Pulgar seriam todas utilizadas numa partida que teve as características que teve, que foi um jogo em meio campo, né? Pode falar. Eu questiono também o Gerson, porque ele jogando mais atrás, ele fica muito distante da possibilidade de achar um passe na entrada da área, de finalizar, que às vezes ele tenta finalizar, de tentar construir uma tabela, uma triangulação que às vezes acontece com o Arrascaeta. O Arrascaeta ficou meio que fora do jogo, porque ele não tinha nem o centroavante para fazer a parede, nem o Gerson perto para tentar uma tabela, uma enfiada de bola. Então o jogo do Flamengo, que já seria difícil pelo meio, porque a LDU bloqueia muito bem a entrada da área, ficou quase que impossível, porque o Arrascaeta não tinha com quem conversar naquela região do campo. Por isso as saídas foram bola aérea, o Flamengo teve várias bolas aéreas no início do jogo, ou então abriu o campo, foi como saiu o segundo gol, a bola aberta com o Alexandre, que é canhoto, né? Ele joga também com os pontas de pé invertido, tanto na direita quanto na esquerda, mas o canhoto levando a bola no fundo, ao extremo do campo e construindo a jogada do segundo gol. Fora isso, o Flamengo, apesar de todo o domínio, pegando aqui até as estatísticas, a expectativa de gols era de 1,46, ou seja, menor até do que o time fez. Porque ele controlou o jogo, teve 15 finalizações, mas não eram finalizações de probabilidade alta de gol. Por isso, eu acho que talvez o Gerson, mais avançado, com o Everton Araújo atrás, pudesse colaborar mais para gerar jogo nas entrelinhas ali. Só acho que aí ele perde o Luiz Araújo, mas entendo que para o Arrascaeta, por exemplo, faz mais sentido. Sim. Fala, Birner. Eu acho que o elenco dele permite várias situações diferentes e eu entendi o que o Felipe fez. Porque, como vocês disseram, com o Bruno, provavelmente, até pela parte física do Pedro, a pressão é maior. Você joga com um centroavante, eu entendo o que o Jean disse quando você enfrenta uma linha de 5, então ele vai ter a marcação de 1, 2 jogadores assim, você pode, quem vem de trás, aproveitar o suposto espaço que talvez apareça se seu time se movimentar bem ou se quebrar as linhas com drible. Por outro lado, quando você não tem um centroavante de referência, alguém se movimenta, esses zagueiros podem ficar perdidos e podem até sair para acompanhar esse jogador no momento em que ele abre um pouco pelos lados, como o Bruno costuma fazer bastante do lado esquerdo. Eu entendo o uso de 2 jogadores de velocidade pelo lado que cortam para dentro, a partir do momento que o Gerson joga mais recuado, porque esses jogadores são jogadores de drible que viram quase meias, ou atacantes que vão para dentro, junto com os 2 volantes. E quem passa para dar amplitude, para fazer jogada de linha de fundo, são os laterais. E ele usou laterais que avançam muito para a linha de fundo. Da direita pela direita, da esquerda pela esquerda, com jogada de linha de fundo, de cruzamento. E esses 2 jogadores que vêm de trás, o Gerson e o De La Cruz, são jogadores que podem entrar na área e podem finalizar quando esse time começa a esmagar o adversário. Então toda a junção do que ele pensou tem muita lógica. E eu acho que funcionou. Eu não sei, com o Pedro teria funcionado melhor. E se tem uma terceira coisa, só, Eugênio, para completar. Tendo o Pedro no banco de reservas, você tem um cara que, se as coisas não funcionam, muda o jogo. Eu acho importante você ter um trunfo, um jogador, quando você tem um elenco tão bom, capaz de mudar completamente a partida, a cara da partida, de repente ele colocando um outro volante, um Gerson de construção pelo lado, né? Trazendo de repente o Bruno para o lado, jogando com o centroavante, ou seja, ele passa a ter mais possibilidade de mudança de jogo do que ele teria se ele começasse com o Pedro.
Então, eu acho que ele pensou no jogo não todo. Vamos ver a entrevista, obviamente, do Felipe para saber o que ele fez, mas eu acho que o plano de jogo funcionou e funcionou bem. Funcionou, porque o time entregou o que se necessitava. Era vencer o jogo por 2 gols de diferença. Esse é um ponto. Indiscutivelmente deu certo o plano dele. E até porque o Luiz Araújo acabou sendo, para mim, o melhor em campo, não exatamente pela função tática que ele exerceu, porque ele bateu muito bem o escanteio, fundamental, uma boa cobrança de bola parada para o jogo aéreo funcionar, ele bateu muito bem, e aí possibilitou a boa cabeçada do Ortiz, e estava na área, fora da posição original dele, para finalizar a jogada do segundo gol. Então ele foi decisivo, funcionou muito. O Luiz Araújo é um jogador que sempre entrega muito fisicamente, que vai para o jogo, que não tem medo, que se joga. Tinha tempo que ele não estava balançando as redes, hoje balançou as redes. Mas eram questões que foram colocadas, de repente, dentro de uma situação que se esperava que o Flamengo pudesse fazer mais gols diante do adversário, que a gente sabia viria fechado. Ele alternou, né? A LDU começou com o Minda jogando na linha de zagueiros, então era uma linha de 5. Depois que leva o gol com 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Minda passa a jogar como volante ao lado do Grueso. Então ele faz uma linha de 4 com 2 volantes, os homens de lado e 2 mais à frente. Mas nunca muito à frente, porque a LDU raras vezes passou do meio de campo com bola dominada. Poucas vezes ao longo do jogo. Foram 3 finalizações só, ou seja, o Flamengo conseguiu impedir a LDU de progredir no jogo. Nação rubro-negra, 2-0 pro Flamengo contra a LDU. O Mengão consegue o placar que precisava para pelo menos depender dele mesmo, dele só, na verdade, na última rodada aí que joga em casa contra o Deportivo Táchira. Deixa a sua opinião aí, o que você achou do jogo do Flamengo contra a LDU? Você achou que faltou o Flamengo fazer um placar mais elástico agora para a última rodada, ou ficou de bom tamanho? O que você achou da escalação do Felipe Luiz também? Acha que ele foi bem aí, mandando esse time em campo? Ele que começou com o Bruno Henrique e começou também com o Michael. Eu achei o Michael muito abaixo no jogo, tá? Acho que o Michael ficou devendo muito, o Bruno Henrique também não justifica aí ser o titular. Acho que poderia já ter começado com o Cebolinha e com o Pedro, mas ele tá voltando de lesão também, tem toda essa questão, e eu acho que o Felipe Luiz também vai falar sobre isso. Deixa sua análise aí sobre o jogo. Eu tenho uma bomba do mercado da bola, coloquei na tela, olha aqui. Andrés Pereira pode estar voltando pro Mengão. 220 milhões de reais. O Nottingham Forest decide dar chapéu no Flamengo para contratar Andrés Pereira. O Mengão não é o único interessado em trazer André Pereira. Equipe da Premier League entrou na disputa com o mais querido para fechar com o meia. Notícia atualizadíssima que acabou de sair. Olha só, nação. O Flamengo ainda sonha com Andrés Pereira aí para o Super Mundial. O Flamengo, embora tenha um dos melhores elencos da América Latina, ainda continua em busca de reforços, pensando na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? O Super Mundial aí de clubes. E também na sequência da temporada, a equipe mira alguns nomes. A ideia é que o time tenha peças de reposição suficientes para manter o nível mesmo quando tem que substituir jogadores. Neste cenário, o nome de Andrés Pereira volta a ganhar força no gigante carioca. A apuração da RTI Sports destaca que José Botô já tem contatos com a equipe do Fulham, visando selar um acordo pela contratação do jogador. Não obstante, há concorrência pelo meia. Nottingham Forest entra na disputa. De acordo com a própria fonte, o Nottingham Forest também está interessado em Andrés Pereira e está disposto a atravessar o mais querido para fechar com o brasileiro. A equipe, inclusive, tem mais condições financeiras que o Flamengo. Entretanto, a pedida do Fulham, que quer pelo menos 35 milhões de euros, ou seja, 220 milhões de reais pelo meia, é considerada elevada por ambos os clubes. A ideia dos times é tentar uma redução dos valores para avançar nas tratativas. Vale ressaltar que enquanto o Forest tem a vantagem financeira, o Flamengo conta com a disposição de Andrés Pereira. Ele que já deixou claro em várias entrevistas que tem dado por aí que ele quer voltar ao Flamengo a qualquer custo. Então o meia já manifestou interesse em retornar ao mais querido em diversas oportunidades. Situação do Andrés Pereira. Atualmente está com 29 anos de idade. Andrés Pereira tem contrato com o Fulham até junho de 2026. O meio-campista vem sendo um dos destaques da equipe na temporada europeia. Foram 2.304 minutos em campo, distribuídos em 37 jogos, somando Fulham e também a seleção brasileira. Neles, o meia balançou as redes em 3 ocasiões
e distribuiu outras 5 assistências. E aí, nação rubro-negra, você acha que vale esse investimento? 220 milhões de reais para contratar Andrés Pereira, jogador de 29 anos? Você acha que vale a pena? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber a sua opinião, torcedor rubro-negro. Se você investiria 220 milhões de reais para trazer Andrés Pereira ainda para o Super Mundial da FIFA, o Flamengo que ganhou agora a concorrência do Nottingham Forest, que também quer contratar o Andrés Pereira. Ele já deixou claro em várias oportunidades aí que tem o desejo de voltar a jogar pelo Flamengo. Ele que foi muito feliz aqui no rubro-negro carioca, morando no Rio de Janeiro, ele gostou, se adaptou bem e ele quer voltar sim pro Flamengo. Ele já está com 29 anos, então acho que isso pesa muito aí na escolha do Andrés Pereira para o decorrer da carreira dele. Ele tem contrato até 2026, mas o Flamengo pensa em trazer ele antes aí, ainda para o Super Mundial de clubes da FIFA, que é dentro de 30 dias. O José Boto tem uma boa influência na Europa e isso pode contar pontos aí para o Flamengo conseguir, de repente, diminuir essa pedida aí de 220 milhões de reais aí do Fulham para por Andrés Pereira aí. É que ele está desempenhando muito bem lá, está jogando bem e, claro, o valor de mercado dele subiu. Mas o Flamengo está muito interessado e vai para cima dele através do José Boto. E aí, torcedor rubro-negro, o que você acha da contratação do Andrés Pereira? Deixe sua opinião nos comentários e também se inscreva no canal e deixe o like, ative o sininho para mostrar a força da nação rubro-negra. Vamos dar like, nação, vamos mostrar a força do nosso rubro-negro carioca. Deixe aí nos comentários também de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Muito obrigado, nação rubro-negra. Créditos do vídeo na descrição. ESPN Brasil. Até o nosso próximo encontro. Saudações rubro-negras. Bora, bora, nação!